boa tarde. O Trilhas da Democracia de hoje recebe o professor aposentado da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, conselheiro da Associação Brasileira de Imprensa, Laurindo Leal Filho, o grande Lalo. Lalo, seja muito bem-vindo ao Trilhas da Democracia. Eu gostaria de, logo de início, fazer o seguinte registro. Sem o Lalo, o Trilhas da Democracia não estaria há 8 anos na TV 247. Foi Lalo o grande responsável pela intermediação e, evidentemente, pela recomendação do Trilhas da Democracia à TV 247. Lalo, seja muito bem-vindo. É um prazer enorme recebê-lo aqui no Trilhas da Democracia, junto ao camarada Normando Rodrigues, que há 2 anos vem compartilhando essa ágora aqui. Seja muito bem-vindo, Lalo. Muito obrigado. Antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. É um prazer revê-lo, Marcos. É um prazer conhecer o Normando. Eu espero poder fazer com que a gente possa discutir um pouco nessa questão que necessita de debate, que é a questão da comunicação no Brasil, que, do meu ponto de vista, tem uma determinante em relação à democracia fundamental. Então, eu agradeço muito o convite, a lembrança aí que você me fez e que me deixa muito contente, porque eu fico feliz em saber que aquele grãozinho que eu coloquei ali ajudou a construir esse programa que está no ar já há 8 anos, né? Que contribui para essa discussão sobre a qual eu acabei de mencionar. Muito obrigado pelo convite. Estou aí para a nossa conversa. E essa longevidade do Trilhas é também uma forma de reconhecimento ao que você fez 8 anos atrás. Lalo, o tema desse programa é exatamente as antigas e novas formas de desinformação, de manipulação, de propagação de notícias falsas. E eu gostaria de exibir aqui o card da 4ª Semana Nacional de Jornalismo, da ABI, que se inicia amanhã. Esse programa está sendo gravado na tarde da sexta-feira e está indo ao ar no domingo. Então, essa 4ª Semana Nacional de Jornalismo da ABI começa exatamente na segunda-feira, 13 de abril, com uma mesa que você vai mediar, não é, Lalo? Você quer compartilhar com a nossa audiência a 4ª Semana Nacional de Jornalismo, por favor? Olha, com muito prazer, e aproveitando para convidá-los, porque é uma semana nacional, então, como este programa tem caráter não só nacional, mas hoje pela internet é global, mas além de São Paulo, nós teremos outras mesas sobre o mesmo tema, em outras cidades do Brasil. Então, começa amanhã, segunda-feira, dia 13 de abril, a 4ª Semana Nacional de Jornalismo. Há 4 anos, a Associação Brasileira de Imprensa vem realizando essas semanas justamente para se debruçar sobre o papel do jornalismo na sociedade brasileira, apontando as suas deficiências, mas também os seus ângulos e dados positivos. Amanhã, a abertura será feita na Universidade de São Paulo, na USP, no Departamento de Jornalismo e Editoração, no Auditório Freitas Nobre, com a presença do jornalista Luiz Nassif, que eu acho que dispensa qualquer referência maior, um jornalista bastante combativo e importante da nossa imprensa, tanto do jornal impresso como da mídia eletrônica. Teremos também a Renata Miele, também jornalista, foi coordenadora do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Tararé, e agora ela coordena o comitê gestor da internet no Brasil. E o professor Denis de Oliveira, que é professor do Departamento de Jornalismo da ECA. Então, nós iniciamos amanhã, às 9h30, e depois a semana continua com eventos em outras cidades. Aliás, com um dado importante, sempre realizados em universidades públicas brasileiras. Então, na terça-feira, a mesa redonda será realizada na Universidade de Brasília, na UNB. Na quarta-feira, ela estava programada para ser realizada na UERJ,
na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Mas, infelizmente, a situação é tão dramática na UERJ, na sua relação com o governo do Estado, na sua relação do governo do Estado com os servidores. Há 10 anos não há reajuste salarial. E eles entraram em greve, uma greve justa, a qual a ABI se incorpora e apoia, mas, infelizmente, não há condições de se realizar na quarta-feira a mesa redonda que estava programada para a UERJ, porque ela está em greve, está totalmente paralisada. A semana prossegue na quinta-feira com uma mesa na Universidade Federal do Ceará, em Fortaleza, e se encerra na sexta-feira no histórico edifício da Associação Brasileira de Imprensa, no Rio de Janeiro. O famoso edifício lá, construído nos anos 30, no início da modernização da arquitetura no Brasil. Né? Só o edifício da ABI já vale a visita e o papel que ela tem no Rio. Então, o encerramento da semana será na sexta-feira, lá na ABI. Muito bem, Lalo. Você falava aí da crise da UERJ, né? E ontem foi ao ar um programa em Trilhas com o deputado federal Chico Alencar, que falava exatamente sobre isso, né? O que foi feito só para se restringir a um governante, né? O que foi feito, a aparelhagem que foi feita, para dizer o mínimo, né? Pelo ex-governador Cláudio Castro na UERJ, e que o levou a ser condenado, a perder a ter o seu mandato cassado, né? Diga, Normando, diga. Marcos, só um breve comentário. É importante a gente refletir o quanto algumas coisas se conectam. O prédio histórico da ABI, belíssimo, tem um estilo arquitetônico marcante, como o Lalo mencionou, fica ao lado do Palácio Corbusier, né, o Palácio Capanema, na verdade, de estilo Corbusier, que é a sede histórica do Ministério da Educação e que Paulo Guedes pretendia vender, né? Chegou a botar na lista de imóveis da União para alienação. E na época em que Paulo Guedes pretendia vender o Palácio Capanema, né, o governador, né, do Rio de Janeiro pretendia vender a UERJ, né? Enviou projeto para a Assembleia nesse sentido, não conseguiu, e eles estão asfixiando a UERJ numa morte lenta aos poucos. E só para complementar, além desse ódio, né, que esse tipo de governante tem da cultura, da educação, do ensino superior, do ensino de uma maneira geral, mas das universidades em particular, a UERJ, além de ser sucateada, ela foi usada por crime, né? Porque através da UERJ se criou uma rede de corrupção brutal, né? Usando instrumentos da UERJ para propiciar esse tipo de ação criminosa, né? Então, de eleitorais. Isso. Quase 30 mil funcionários fantasmas. Usando esse dinheiro para comprar votos. Né? Usando esse dinheiro para comprar votos. Quer dizer, não bastou, né, atacar a UERJ enquanto uma unidade do pensamento, da reflexão, da crítica, né? Além disso, usá-la para o crime. É uma coisa brutal. Eu acho que não tem paralelo na história brasileira e nem mundial, né? Usar uma universidade para o crime. A cara do bolsonarismo, né? É o modus operandi do bolsonarismo. Lalo, para quem tem em torno de 50 anos para cima, vem à memória vários exemplos de manipulação, de propagação de notícias falsas, especificamente no campo da política, né? No campo da disputa política. A primeira lembrança que eu tenho foi o caso Proconsult. Inclusive, um dia desses, eu li uma matéria do Observatório da Imprensa que falava da participação da Globo na época do escândalo da Proconsult. Para quem não se lembra,
havia um fator que fazia com que os votos dados a Brizola na hora da computação geral fossem para outros candidatos, né? E quem descobriu isso, quer dizer, a Globo acompanhou dessa maneira, e foi a Rádio Jornal do Brasil, salvo engano, quem fez um acompanhamento paralelo e que foi demonstrando a fraude que tinha como objetivo evitar a vitória de Brizola no Rio de Janeiro. Só que o grande episódio que marca as nossas consciências no período da redemocratização do Brasil foi a edição do debate no segundo turno pelo Jornal Nacional, a edição do debate Lula e Collor, em dezembro de 1989. No mesmo mês de dezembro de 1989, também a cobertura que foi dada ao sequestro do empresário Abílio Diniz e o momento da libertação do cativeiro, em que os sequestradores aparecem com camisas do PT. Aquilo ali foi marcante no sentido de manipulação da informação por meio da chamada mídia corporativa, da mídia hegemônica, etc. Eu queria, Lalo, inicialmente, te ouvir a respeito do fato de que essas tentativas de manipulação que se imaginava terem terminado na mídia tradicional de maneira tão chocante assim, reaparecem com o tristemente famoso PowerPoint do Estúdio I, recentemente, que procuraram vincular a figura do presidente Lula, do PT, do presidente do Banco Central ao Banco Master e a Daniel Vorcaro. Lalo, como é que a gente pode entender essa permanência por parte dos meios de comunicação tradicionais nessa via da manipulação, da desinformação? Por favor, Lalo. Se você quiser buscar história, talvez na escravidão, né? Porque os controladores desses meios de comunicação, salvo um ou outro, eles são herdeiros da Casa Grande, né? Eles fazem parte hoje da grande burguesia nacional internacionalizada. Então, eles estão ali para defender esses interesses, né? E usam os seus meios de comunicação para fazer com que a sociedade se movimente de acordo com esses interesses. Com um componente que eu acho que é ainda mais brutal, que é o componente da concentração desses meios. Porque se você tivesse 2 ou 3 meios ainda desses herdeiros, mas se você tivesse uma possibilidade de uma diferenciação temática, política, né, entre outros meios, talvez pudesse haver pelo menos uma possibilidade das pessoas escolherem, né, por onde se informar. Mas, infelizmente, isso não ocorre. Nós temos no Brasil, talvez o Brasil seja uma das raras democracias desse tamanho, com uma concentração tão grande dos meios de comunicação. E isso faz com que você tenha apenas uma visão de mundo, uma orientação política circulando pela sociedade. Agora, é interessante notar que esse é um processo histórico que vem, sei lá, se você for cavocar, eu falei da escravidão, mas desde o início, né, dos jornais, dos grandes jornais, eles são controlados por essas famílias, volto a dizer, com algumas exceções. Agora, você mencionou aí, Marco, alguns momentos muito emblemáticos dessa manipulação. São importantes porque eles fazem com que essa manipulação salte aos nossos olhos. No entanto, é preciso lembrar também que há manipulação cotidiana do dia a dia, né? No varejinho, né? Todo dia você tem uma manipulação que talvez até venha a ser mais danosa para a realidade brasileira, para a democracia brasileira,
do que esses grandes momentos, porque esses grandes momentos, ao final, até são tão, como esse caso do PowerPoint, são tão ridículos, não é? São feitos de uma maneira tão de tanta evidência de manipulação que, às vezes, acabam tendo efeito contrário. Eu acho que, no caso do PowerPoint, é até mais grave, tem esse efeito contrário, até mais grave do que do debate Lula e Collor, que foi mais teatralizado. Esse não, esse é rasteiro, né? É rasteiro, mal feito. Chega a ser caricato, né, Lula? Chega a ser caricato. Chega a ser caricato e, por isso, revela a manipulação. Agora, do dia a dia, não. E eu vou dar, só para não ficar... E aí são exemplos, são inúmeros, né? Mas eu vou dar um exemplo porque ele me toca. E, às vezes, o depoimento pessoal fica mais forte do que a teoria, né? Eu faço parte, além do Conselho Deliberativo da BI, faço parte, estou há um ano mais ou menos, no Conselho de Comunicação, do Conselho de Comunicação Social e Econômico da Presidência da República, chamado Conselhão. Né? Conselhão que não aparece na mídia. Aliás, nem a favor nem contra, não tem visibilidade. Aí eu acho, aí são vários os motivos. De repente, este conselhão é mencionado na coluna do Hélio Gaspari há 2 domingos, no domingo anterior a este aqui. Numa parte de um textinho ali para se referir a um conselheiro que tinha algum tipo de ligação que ele queria criticar, mas para dizer que o conselho era um conselho inútil e que só servia para lustrar biografias. Olha, é realmente incrível, porque fala isso é uma mentira, é uma fake news, e fica por isso mesmo. Esse é um dos grandes problemas. Só para justificar aqui esse exemplo, o conselhão, eu mesmo, quando fui convidado e passei a integrar o conselhão, eu não tinha ideia do que ele fazia. São inúmeros decretos, são inúmeros projetos enviados para o parlamento, ou o próprio decreto da Presidência da República, que são operacionalizados, formalizados pelo conselhão. Na última reunião do conselhão, por exemplo, com a presença do presidente, foi aprovado, foi enviado e foi aprovado posteriormente um projeto de lei de políticas para crianças da primeira idade, de 1 a 5 anos. Onde que isso apareceu? E aí o Hélio Gaspari vai e diz que não faz nada. Eu estou dando um exemplo. São 5 comissões temáticas que se reúnem quase que semanalmente, discutindo esses projetos, que reúnem integrantes das mais diferentes camadas sociais, políticas e econômicas, formulando propostas que são levadas ao presidente da República. E ele coloca isso em 4, 5 linhas dentro daquela página que ele publica na Folha, no Globo, em vários jornais brasileiros aos domingos. Isso fica por isso mesmo. Eu estou dando esse exemplo porque esse é um dos grandes exemplos do que eu chamo do varejo, né? Da informaçãozinha maliciosa, maldosa, mentirosa, né? Que está presente nos jornais, na televisão, nos comentários daqueles comentaristas, né? Que falam que lhes vem na cabeça de acordo com o que lhes interessa. E tudo isso, só para concluir, tudo isso vai se somando, vai criando, né, uma massa de informação que corrompe a democracia. É isso que eu quero dizer, no cotidiano. Hélio Gaspari é aquele jornalista que também, na mesma coluna, disse que o ministro Fux ia pedir vista do processo, o processo da condenação dos golpistas. Não é esse o jornalista? Estou fazendo uma ironia aqui. Lembra-se da nota que ele soltou e que causou um clamor sim. No dia seguinte? Né? Quer dizer, ele pois já e fica por isso mesmo. Né? Nós não temos aqui, como existe em alguns outros países, órgãos reguladores capazes, eu depois quero até conversar sobre isso, órgãos reguladores capazes de, pelo menos, estabelecerem algum tipo de relação com esses
com esses serviços públicos. Porque, em última análise, o jornalismo é um serviço público, está prestando um serviço público para a sociedade, né? E o jornalismo eletrônico é um serviço público concedido ainda, né? Opera através de concessões e faz o que quer. Então, Marco, só para levantar o seguinte, há uma grita muito grande e justa em relação ao que se faz através da internet, não é uma selva, né, a internet, e ela realmente necessita de uma regulação capaz de dar conta, né, dos abusos que são feitos. E eu me lembro que a própria Globo, aqueles comentaristas desse jornal, da Globo News, essa mesma do PowerPoint, quando falam da necessidade da regulação da internet, eles exultam. Agora, jamais falaram da necessidade da regulação das emissoras nas quais eles trabalham, que fazem a mesma coisa ou até pior. Não é? Sabe por que pior? Porque tem mais recursos teatrais, né? Tem mais recursos jornalísticos para dar credibilidade à informação falsa que eles propalam, diferentemente das redes sociais que têm recursos limitados e, do meu ponto de vista, as suas mensagens elas são mais facilmente, as mensagens falsas podem ser desmentidas com mais facilidade. Aquelas produzidas pela mídia tradicional, elas são muito mais elaboradas do ponto de vista técnico, né? Do ponto de vista teatral, jornalístico, ganham, então, mais força, mais poder. E costumam contar com o selo de um especialista, né? Sempre. O carimbo do especialista. Normando, por favor. Por favor. Sobre carimbo de especialistas, é só uma anedota real ocorrida comigo quando eu dava aula na UFRJ, na minha antiga casa, na Faculdade de Direito, e eu militava sindicalmente junto com os petroleiros, os empregados da Petrobras. Fiquei 35 anos com eles. E aí fui chamado um belo dia num debate sobre impostos, sobre combustíveis, né, no Jornal da Globo. Fui convidado e o contato telefônico foi muito engraçado, muito divertido, porque a pessoa que me convidou acertou horário, acertou chegada no estúdio e tudo, e começou a acertar o que eu deveria dizer, explicitamente. E aí eu declinei e falei, olha, eu marquei de sair com minha namorada hoje à noite, tchau. Né? Mas é fato, isso aconteceu aí pelo 2008, mais ou menos. E você passou nunca mais ser chamado pela Rede Globo, suponho. Não, nunca mais. Foi a primeira e única vez. Claro. Assim como também fui uma vez no Sem Censura para nunca mais. Mas, Lalo, você falando sobre a disputa cotidiana que existe e que é muito mais sutil, muito mais fragmentada, me lembrou uma outra anedota, essa anedota mesmo fictícia, da época da Guerra Fria, em que dois oficiais de inteligência, um americano e um soviético, debatem durante uma viagem em conjunto, e o americano diz que admira muito o estilo da propaganda soviética, que a propaganda soviética é muito interessante e tal, e o soviético ri e responde, não, a propaganda de vocês é muito mais eficaz. E o americano toma um susto e fala, ué, mas qual propaganda? A gente não faz propaganda. Exatamente. Né? Essa é a disputa do cotidiano que eles fazem e nas mínimas leituras da realidade que são passadas, às vezes, em comentários aparentemente inofensivos, né? Mas como se não houvesse nenhuma outra alternativa. Você fez me lembrar agora uma prática que eu tenho chamado a atenção várias vezes, falando em propaganda, várias vezes, da abdicação que este jornalismo sobre o qual nós estamos falando fez em relação ao jornalismo e passou para a propaganda. Não sei se vocês percebem isso, mas o jornalismo, nos últimos anos, principalmente esse jornalismo de guerra, aliás, esse é um conceito interessante, criado lá na Argentina, quando o Clarim iniciou a guerra contra a Cristina Kirchner, né? O jornalismo de guerra. Esse jornalismo de guerra, ele se utiliza da propaganda. Você falou da propaganda na guerra, eu lembrei.
ele se utiliza de técnicas jornalísticas, de técnicas de publicidade para fazer a guerra jornalística, né? E não faz mais jornalismo, obviamente. Então, qual é a guerra? É pegar frases, slogans, palavras, palavras que funcionam muito bem na propaganda e que ao serem veiculadas sistematicamente, passam a fazer parte da rotina das pessoas, são introjetadas pela maioria da população quando ela vai comprar o sabonete que vende mais branco, não é? O que lava mais branco, sabonete que lava mais branco, a geladeira, que eu vou fazer até propaganda, a geladeira que é uma Brastemp, não é a outra, não é? Por que eu estou falando isso? Porque eu ouvi isso inúmeras vezes e está aqui, essa e outras mensagens publicitárias veiculadas. É correto, isso é o trabalho dos publicitários. O jornalismo pegou a mesma tática e criou o mensalão. Mensalão. Mensalão é uma frase publicitária que passou a encabeçar todas as matérias sobre aquele momento do país. E mensalão é fácil, porque é alguém que recebe uma mensalidade. Não precisa mais explicação, não precisa mais uma decodificação teórica. É alguém que recebe uma mensalidade para fazer corrupção. Se chama mensalão. Que não existiu, né? Deve-se dizer a verdade. Nunca não existiu. Não houve pagamento mensal para ninguém. Bom, aí vamos ver as outras. Mensalão, petrolão, pedaladas. Pedaladas é um negócio sensacional, porque pedaladas todo mundo aprendeu a andar de bicicleta quando é criança. Sabe o que é pedalada? Então, pedalada é dar um passo assim, dar um passo por cima, virar tal. Pedalada virou manchete. E agora, né, para amenizar o rachadão, virou rachadinha. Porque rachadinha não é tão grave assim, é rachadinha, né? Não é uma rachadona. Não é? Bom, isto é a publicidade feita por esses veículos de comunicação. O jornalismo se utilizando das técnicas de propaganda, de venda de mercadorias, é isso? Sem dúvida alguma, de venda de mercadoria. É a publicidade. Por isso, quando o Normando se referiu à propaganda, eu lembrei dessa prática, que é uma prática da mídia brasileira, e que facilita a organização da sociedade em torno desses. Eu esqueci de falar da Lava Jato. Lava Jato é outra sensacional. É publicitário sensacional. Diga, Normando, diga. Não, rapidamente, só porque teve um personagem histórico nos anos 30, na Europa, que vai olhar para a publicidade norte-americana e atrás para a disputa política, né? Foi o Goebbels. Não foi nenhum gênio da comunicação política, ele pegou exatamente o método da publicidade norte-americana, né, da mensagem fácil com visual impactante e compreensível para o público mais reduzido intelectualmente, e aplicou na propagação do fascismo alemão. E isso aqui não foi feito, aqui no caso brasileiro, é exatamente isso, isso mesmo que você falou, né? Quer dizer, não estamos inovando nada, só que quem criou e levou isso à frente foi a mídia, né? A mídia está fazendo isso. Quer dizer, pelo que eu sei, não houve um Goebbels aqui para fazer exatamente essa política de Estado, né? Mas a mídia fez. A mídia fez esse papel. Está fazendo. Mas vamos falar do Goebbels contemporâneo, o equivalente dele, Steve Bannon, e vamos começar a falar um pouco sobre as chamadas redes digitais, lembrando também o público mais jovem do Trilhas da Democracia vai se lembrar desses episódios, né? Em 2018, na eleição, no segundo turno, Fernando Haddad contra o capitão reformado se encontra em prisão domiciliar, a tristemente famosa história da mamadeira de piroca, né? Associada ao Haddad, ao Partido dos Trabalhadores, né? E eu me lembrei, eu já falei isso para o Normando, não sei nem se foi hoje, mas talvez tenha sido hoje, né? Um episódio que eu escutei o Marcelo Freixo, então candidato do PSOL, né, à Prefeitura do Rio de Janeiro,
e foi para o segundo turno com Marcelo Crivella, né? E ele conta que no dia seguinte saiu o resultado de quais candidaturas iriam para o segundo turno, e ele desceu para tomar o seu café da manhã na padaria que ele sempre ia tomar o seu café da manhã, e que tem um ponto de táxi, não é? E ele sempre cumprimentava os taxistas, etc. Ele disse que nesse dia, então ele feliz com a notícia de que tinha ido para o segundo turno, quando ele vai se caminhando para a padaria, percebe que os taxistas estavam cochichando e não estavam olhando para ele, não estavam cumprimentando. Ele entrou desconfiado na padaria, tomou café, e quando ele saiu, ele chegou para um taxista e perguntou: o que está vendo? Por que vocês estão assim? E a resposta do taxista foi a seguinte: todo mundo ouviu o áudio que você gravou e que está circulando aí. Eu gravei um áudio, e o taxista pegou o áudio que estava circulando já pelo WhatsApp, já tinha feito um impacto, né, tremendo, e com a voz do Freixo, né, fake, dizendo que ele ia liberar geral o Uber, os motoristas, o transporte por aplicativo, e ia passar a arrochar, a perseguir os taxistas. Lalo, como é possível reduzir os danos desse tipo de manipulação de notícias falsas, da propagação em massa de notícias falsas, que conseguem chegar a milhões de pessoas num intervalo de tempo muito reduzido? Por favor, Lalo. Antes, só como você falou da mamadeira de piroca, eu lembrei que não houve nenhuma contestação, né, a essa afirmação no Jornal Nacional. Falou, ficou como se fosse verdade, correu como correu essa informação aí do Freixo, correu pelas redes sociais e foi responsável por uma votação, por uma grande parte da votação dessa pessoa aí que está presa, que você se referiu. E eu lembrei imediatamente de algo da semana passada, do mesmo Jornal Nacional, em que a apresentadora diz o seguinte, não são exatamente essas palavras, mas ela diz que o Irã escala a guerra, o Irã aumenta a guerra, né? e cria uma crise mundial. Mais ou menos isso. Falou bem, de uma frase bem mais elaborada, mas com essa ideia. Isso é quer dizer, o Irã estava provocando a crise mundial. Quer dizer, é mais uma mentira. Eu gosto de falar isso, o Marco, porque parece que fake news só tem na internet. Só existe na internet. Quando a fake news, a mentira, está presente na história do jornalismo brasileiro. Né? Nós temos uma história longa. Por exemplo, quando o Globo dizia que o 13º iria acabar com a economia nacional, né? Não é? Ia destruir a economia nacional. Quer dizer, isso faz parte da história, e isto, a mídia, obviamente, a ela não se refere. Mas com relação aí à sua indagação, aí é uma questão difícil, mas que já está sendo enfrentada. Por exemplo, na Europa, você já tem órgãos reguladores, né, que já existiam anteriormente em relação à mídia tradicional e que ampliam hoje o seu raio de alcance para essas chamadas novas mídias. Não dá para você continuar, a sociedade continuar vivendo com uma circulação de informações totalmente desregrada, sem nenhum tipo de controle, né? Então, é fundamental que esses modelos, já aplicados em alguns países da Europa, e até na comunidade europeia, já existe uma entidade que reúne os órgãos reguladores de vários países da União Europeia, trabalhando essa questão e agindo nessa questão do controle, com regras claras, né? com a necessidade de reparos imediatos quando crimes possam estar acontecendo. Não dá para ficar esperando a judicialização, não é, Normando? Não dá para ficar esperando um longo processo de judicialização. E isso a Europa já está fazendo, com mecanismos mais ágeis para poder corrigir esse tipo
de crime, às vezes de crimes que são cometidos pelas redes. Eu não vejo outro caminho, Marco, porque tem que ser o caminho institucional, né, para resolver esse tipo de... atacar esse tipo de problema, que é um problema seríssimo, né, como esse que você acabou de mencionar aí com o do Freixo. Normando? Não, me lembro de um episódio também que deve ser considerado, foi quando, se não me engano, no segundo governo Lula, o Franklin Martins, né, camarada, tomou a iniciativa de um projeto de regulamentação da mídia hegemônica, né, mas que serviria também, tinha a pretensão de ser um modelo, um ensaio para a regulamentação da mídia digital. E naquela época, a Globo, né, lançou em todos os seus meios uma campanha contra o monstro da censura, né? E aí mostrava um guardião, uma animação, um guardião andando pelo corredor e dentro de uma cela estava um monstro em forma de aranha gigantesca, né? As patas eram canetas de sensores e zelando sempre que o monstro da censura não pode sair da sua cela. Se você abrir a porta, ele nunca mais voltará. Né? É meio a reação que o Lalo mencionou a qualquer, né, tentativa de regulação. O anteprojeto do Franklin era baseado, até onde eu li e sei, no modelo do Reino Unido, adotado pelo Reino Unido, que não deixou nunca de ser uma democracia por conta disso, pode ser questionado por outros motivos, e não foi adiante, não deu em nada, sucumbiu a essa campanha. Mas eu me lembro dessa campanha de uma forma muito interessante, porque depois, durante os 4 anos fascistas do governo Bolsonaro, existiram sim projetos para censurar a mídia e todos os meios de comunicação, e existiram ataques à imprensa livre e a jornalistas de uma forma inédita desde a ditadura militar. E ninguém nunca mais falou do monstro da censura, né? Saiu de moda. Aquele monstro que a Globo tinha pintado sob a tentativa do projeto do Franklin nunca mais foi mencionado, mesmo quando ela era alvo. Ela soltava notas assim, defendendo um ou outro profissional. Na regulação da mídia digital, eu acho que tem muita bobagem do ponto de vista jurídico sendo dita, de novos crimes. Não são novos crimes, são modalidades digitais de crimes que já temos, né, que já estão previstos. A grande diferença é que a gente precisa, sim, de mecanismos processuais para intervenção imediata, célere. Né? E isso, foi o que o Lalo falou, e isso dá para construir. Né? Para quem não sabe, inclusive, foi por conta de um episódio de difamação na imprensa escrita ocorrido em Paris, pouco depois da Comuna, na década de 1870, que foi criado um dispositivo jurídico processual chamado liminar, a decisão liminar. E, do mesmo jeito, o que a gente precisa é atualizar esse remédio, né, célere e rápido, e prever os seus impactos, né, muito imediatos no reino digital, para que não virem aquilo que o camarada Varoufakis da Grécia fala, né, que são os tecnofeudos. Quer falar, Lalo? Não, pode falar. Lalo, a gente, se você concordar, eu queria te ouvir a respeito das análises que são feitas em relação à comunicação do governo Lula. Quer dizer, todas as vezes em que há uma pesquisa em que o governo Lula é mal avaliado, ou os índices eleitorais do Lula para a eleição, o governo e o presidente Lula, sempre que há uma queda, ou nos índices de aprovação, ou então no próprio percentual de votos naquele momento, se ataca a comunicação do governo Lula. O que isso tem de razoabilidade e o que, na verdade, é uma tentativa de se escolher um bode expiatório
quando as coisas não vão bem nesses momentos de detecção da opinião pública? Olha, eu acho que se repete muito isso. Isso já virou quase que um karma, né? Porque a comunicação, não sei o quê. O Lula ganhou 3 eleições, a Dilma são 4 eleições, nessa situação, quer dizer, então há alguma coisa que não bate aí, quer dizer, com essa carga que nós estamos aqui discutindo, conversando, né? Com essa carga contra, né? As realizações do governo acabam chegando na população de uma forma ou de outra. Não há milagre, não há milagre dizer, não, olha, a comunicação desta forma resolverá o problema. Agora, eu acho que talvez fosse necessária algumas ações que dessem conta, mais ou menos como a gente estava falando em relação à rapidez que deveria haver nas respostas ao que é dito de maneira errônea, até criminosa pelas redes. O governo deveria ter, em alguns momentos, também talvez um pouco mais de agilidade, né? Porque me parece um pouco que há um pouco de soberba. Não, nós estamos fazendo, deixa eles falarem e não precisa responder. Eu acho que há alguns momentos em que há necessidade de se fazer isso, né? De dar respostas rápidas, firmes, consistentes, com dados, né? Mostrando que o ataque é um ataque baseado em mentiras, né? Em fatos que são construídos para atacar o governo. Eu acho que não há, Marco, um milagre de comunicação para resolver esse. São pontos que podem ser atacados, sim, mas não há um milagre absoluto que vai resolver a questão da comunicação num país, como eu disse antes, né, marcado por uma concentração de meios de comunicação controlados por uma elite, por uma elite conservadora, por uma elite herdeira do escravismo, que controla os meios de comunicação, inclusive nas concessões, não só nas concessões nacionais, mas nas concessões regionais. Vocês sabem disso, nas concessões regionais, né? Antigamente, antes, os senhores de engenho, né, os grandes proprietários mandavam os seus filhos, os seus genros para as capitais, né, para voltarem, para se tornarem advogados, para se tornarem juristas, etc., para fazerem carreira política, né? Eles continuam fazendo isso, mas eles também foram conquistando gradativamente o controle dos meios de comunicação regionais, né? Então são famílias que têm concessões da Globo, que têm concessões do SBT, que têm concessões da Record pelo Brasil todo. E falando em Record, você tem um grande problema hoje, né, do controle dos canais pelas igrejas, né? É um problema seríssimo, né? Ela já avisava isso lá antes de existir o controle. Ele já previa a gravidade do que seria esse tipo de controle. E vocês vejam o que está acontecendo. Existem de vez em quando, eu tenho um canal, um serviço de cabo aqui, em que, às vezes, eu estou girando os canais, devem ter cerca de 10, para pegar entre um e outro, tem que passar por vários, você passa por 10, 12, que são de igrejas, com falsidades, como é que a palavra exata, né? Você fica fazendo milagres, né? Fraudulentos, com fraudes, e não há nenhuma resposta a isso, né? Então, quer dizer, são tantas as necessidades, eu acho, de enfrentamento, que às vezes o governo acaba não dando conta disso tudo. Lalo, eu me lembrei agora de 2 situações de sinais trocados da relação da Rede Globo com governantes locais, né? A primeira foi, vou lembrar de novo aqui, Brizola, e que foi a criação daqueles telejornais. Sempre havia o jornal nacional, o Jornal Hoje,
né, da tarde, o Jornal da Manhã, etc. E aí a Globo cria aqueles RJTV, né, e esses jornais locais eles eram pautados exatamente por cobertura de problemas nos bairros, né? Uma pista que não tinha sido asfaltada, né? Um problema de enchente, que era uma forma de combater abertamente o governo Leonel Brizola, e isso se espalhou. Existem hoje jornais locais em que, da Rede Globo, né, em que o apresentador vai com um calendário dizendo o problema, e dizendo, olha, chama o governante local, regional, e diz quando é que isso vai ser resolvido, e bota no calendário a data. Com um sinal completamente contrário, eu me lembro, a primeira universidade que eu dei aula foi a Universidade Estadual da Bahia, em Vitória da Conquista, isso em 1992, 93. O governador da Bahia era Antônio Carlos Magalhães, que era, ao mesmo tempo, o dono da concessionária local da Rede Globo, né? E alguma coisa que me impactou muito fortemente era que o BATV, o jornal local da Bahia, tinha uma parte inteira, uma espécie de fala governador, né? Era Antônio Carlos Magalhães falando durante 5, 10 minutos sobre as bondades feitas pelo Toninho Malvadeza, né? E o Silvio Santos tinha a voz do presidente, os ditadores, os presidentes da ditadura tinham um espaço reservado para falar pelo SBT. Normando? Eu não tinha percebido. Não, mas esse conluio é antigo, né? Ele envolve a relação de poder na sociedade. Agora, voltando a uma fala inicial do Lalo, bem, né? Acho que a primeira fala do companheiro, hoje a concentração ela não é minada também pela disputa dos meios digitais, né? Me parece que a mídia hegemônica ainda é hegemônica, né? Na mídia tradicional ela tem 50 e pouco % de penetração, mas já está disputando cada vez mais, né, com a mídia digital e com os meios mais rápidos. Eu me lembro da campanha eleitoral passada, em que as estatísticas de propagação de notícias pelo WhatsApp eram comparáveis ao Jornal Nacional, né? E as pessoas diziam até, com toda aquela campanha contra a Globo que a extrema-direita também fez, que o WhatsApp era mais crível, né, do que o Jornal Nacional. Isso é uma forma de diluição também, Lá? Olha, eu sei que você está com uma pesquisa que saiu da Folha de São Paulo sobre confiabilidade, né? É exatamente sobre isso que o Normando acabou de falar. A pesquisa, acho que é a primeira publicação, e é uma pesquisa séria, realizada por várias entidades, entre eles o Comitê Gestor da Internet. E o título da matéria é assim: brasileiro desconfia mais da imprensa do que de amigos ao se informar. É exatamente isso, né? Ele desconfia mais do que a imprensa. E aí tem todos os dados por faixas de idade, etc., e por meios de comunicação. E eu acho que isso é resultado de muito do que nós estamos falando. Quer dizer, a imprensa chega num determinado momento a um grau tão grande de superficialidade, às vezes não é nem de má informação, é superficialidade mesmo, ou pior ainda, como dizia o Roberto Marinho, que o importante é o que eles não mostravam, né? Quer dizer, é isto mesmo, porque o problema não é só mostrar, ou mostrar de forma errada, ou às vezes até criminosa, é o não mostrar, você tem fatos importantíssimos ocorrendo e que são escamoteados, que não aparecem. Quer dizer, então, a mídia ela não presta aquilo que deveria prestar, que é um serviço público de informação. Ela presta um serviço a partir dos interesses dos seus controladores e não da sociedade. Uma coisa que é importante na questão, quando você me falou do enfrentamento,
dessa situação é a importância que tem as mídias, deveriam ter as mídias públicas. Nós não falamos disso, mas nisso a gente ainda não conseguiu aqui no Brasil consolidar uma mídia pública, rádio, televisão, internet, que pudesse fazer concorrência real à mídia comercial, que enfrentasse essa concentração, que fosse uma alternativa a essa concentração. Isso nunca foi feito. E são essas mídias que garantem, por exemplo, na Europa Ocidental, uma certa pluralidade de informações para a sociedade. Né? Você tem mídias públicas históricas e consolidadas e que são referência para a população. O caso emblemático, obviamente, é o da BBC de Londres, mas você tem em Portugal, você tem na França. Aliás, um episódio interessante, há uma história, eu não sei se isso se mantém hoje, mas na história da BBC, há uma história que, assim, as pessoas poderiam, só acreditariam na informação, já estariam ouvindo aquela informação por outros meios, mas elas só acreditariam se ela fosse transmitida pela BBC. Né? Isto é um atestado, né, de confiabilidade no meio de comunicação que precisaria exatamente o oposto do que eu acabei de dizer aqui em relação a essa mídia comercial nossa. Agora, isso só é possível com a mídia pública, não a mídia estatal, mas com uma mídia pública independente. Né? Ela pode até ser impulsionada pelo Estado, com recursos, etc., mas que tenha um controle público, né? Com a participação da sociedade. Quer dizer, esta é a forma de você, sem fazer censura, sem tirar concessão de ninguém, estabelecer a possibilidade da alternativa das informações. Agora, não adianta fazer como foi feito aqui no Brasil, né? Você cria uma empresa, cria até às vezes bons programas, etc., mas não entrega para a população. Quer dizer, onde ela vai assistir? No canal 227, tem que colocar do lado da Globo, para num toque você saber. Mas agora ninguém vai ver mais televisão. Não é verdade. Não é verdade. Eu ontem mesmo, eu sei disso, sempre, todos nós passamos por isso. Senta na sala de espera do dentista, do consultório, ou então no restaurante. Está lá a Globo. É só a Globo. É só a Globo. Ou Jovem Pan. Hoje, o que é pior. Agora, eu soube, só para completar, há em hospitais públicos, por exemplo, em locais públicos, também está a Globo. Por que não está lá a TV pública? Né? Bem, enfim, falta uma política de comunicação pública séria no Brasil. Não é uma TV pública, uma rádio, é uma política nacional de comunicação pública. Lalo, a recordação que eu tenho é que até 2016, falando do século XXI, pululavam debates sobre comunicação pública. Eu acho que foi exatamente esse momento que eu te conheci, entrei em contato contigo, com Vinícius Lima, né? Eram muitos os debates sobre comunicação pública. É verdade. O que Temer fez com a EBC em 2016, o nocaute que ele aplicou, ainda tem seus efeitos, ainda se encontra na lona, para usar uma figura de linguagem de uma luta de boxe. A comunicação pública ainda se encontra na lona sobre o efeito do que Temer fez em 2016 com a EBC? Sim, é difícil a recuperação. Agora, foi talvez o pior momento. Temer e depois o sucessor dele, que transformou aquilo numa agência de notícias dos militares. Não era nem do governo, era dos militares. Os militares tinham todas as forças armadas, cada uma delas tinha um programa na TV Brasil. Foi uma destruição total. Agora, ela tinha dado passos muito
bons. Não foi fácil, né? A TV Brasil, no caso, é de 2007, né? Tinha mais ou menos 10 anos. Vinha crescer, mas não tinha ainda alcançado aquilo que eu me referi anteriormente, alcançado a universalidade de acesso. Esse é um conceito que está aí nos teóricos da comunicação pública, esse é um conceito básico da comunicação pública. Ela deve oferecer a universalidade de acesso. Se todos os cidadãos pagam os impostos para mantê-la, ela tem que ser oferecida a todos os cidadãos. E isso nem os governos anteriores ao Temer conseguiram fazer. Eu me lembro, Marco, que em Brasília você não sintonizava a TV Brasil na Asa Norte. No Rio de Janeiro não chegava na Baixada Fluminense o sinal. Então, isso requer política pública e recursos, porque isso é muito caro. Você colocar transmissores, né, no país todo, mas isso é fundamental, né? Sem isso, você não cumpre esse critério da universalidade de acesso. Então, estávamos caminhando, mas não havíamos chegado ainda a um ponto, pelo menos médio, de atendimento à população. E aí a destruição foi maior ainda. E agora se tenta recuperar, mas infelizmente com muita dificuldade. Não sei se vocês estão acompanhando, mas nós estamos no quarto ano do governo. Agora, semana passada, o quarto presidente da EBC pediu demissão. São 4 presidentes. Alguma coisa não está certa. Você não pode, uma empresa desse porte e com este objetivo de fazer comunicação pública para o Brasil todo, você não pode ter uma instabilidade gerencial tão grave como essa. Futebol. Parece técnico. Aliás, um amigo meu do Rio, um professor da UF, imediatamente me escreveu: quem troca mais de dirigente, o time de futebol ou a EBC? Dirigente não, técnico, né? Técnico de futebol. Lalo, eu queria dar um depoimento, a gente está chegando ao final do programa. No ano de 2020, eu dirigi o núcleo de TV e rádio universitária da UFPE, a TV universitária, rádio universitária FM, AM, e havia começado a pandemia da Covid, e nós éramos chamados, todos os diretores das TVs universitárias, a uma reunião com a direção da EBC, que à época estava na mão dos militares, né? E a reunião foi feita de maneira remota e na sala em Brasília da EBC só tinham militares. Todos eram militares na direção. E a proposta dos militares que dirigiam a EBC era da formação de uma rede educacional para ensino à distância, em tempos de pandemia, em tempos de necessidade de isolamento das pessoas, uma rede educacional, até aí tudo bem, só que o programa das disciplinas seria elaborado pelo Exército. E nós conseguimos fazer com que essa intenção fosse revertida, particularmente no estado de Pernambuco, porque o governo do estado delegou à Secretaria de Educação a tarefa de formação da construção do currículo que seria veiculado para os estudantes de Pernambuco. Mas isso mostra claramente a intencionalidade dos militares e do governo Bolsonaro de construção de uma educação à la, Normando é especialista nisso, nos moldes das escolas cívico-militares. Então, imaginem que história teria sido ensinada aos nossos alunos durante a pandemia da Covid se esse projeto tivesse vingado à época. Não salvaria nem as disciplinas práticas, né? Tipo, pintura de meio fio 2. É o que eles sabem fazer. Lalo, a gente está chegando ao final desse Trilhas. Eu gostei muito, tenho certeza que Normando também gostou. Foi um grande diálogo aqui sobre o caráter fundamental dessa discussão
em torno da comunicação e da necessidade da democratização dos meios de comunicação, que continua sendo uma utopia realizável. Muito obrigado, Lalo. Um abraço, Normando. Suas últimas palavras, Lalo, aqui nesse Trilhas de hoje. Eu quero só agradecer o convite, foi um prazer revê-lo, Marco, depois de muito tempo. Eu me lembro, é interessante, eu me lembro do debate que você proporcionou na universidade com o querido Mino Carta, quando nós pudemos discutir comunicação ali, foi um momento muito interessante, e você continua fazendo isso agora através como é que chama? Trilhas da Democracia. Trilhas da Democracia. É continuidade daquele trabalho que você fazia lá, e eu fiquei muito contente em poder conversar com você, conhecer o Normando. Foi um grande prazer conversar com você, Normando. Um grande abraço para vocês. Grande abraço. Um grande abraço, bom final de domingo para a nossa audiência. Não percam, acompanhem o Trilhas, sempre aos sábados, às 17 horas, e aos domingos, às 15 horas. Grande abraço. Abraço. Valeu!